A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, que Deus nos abençoe. Aqui quem fala é o presbítero irmão Vantuir, mais uma vez, juntinho com você, para fazermos a leitura da palavra de Deus e sermos abençoados através dela. Para você que está chegando agora neste canal, um forte abraço, muito bem-vindo de todos do canal. Saiba que você agora faz parte de um círculo de oração poderosíssimo, do qual nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o cabeça. Agradeço a você, meu amado e querido irmão, por estar fazendo parte dessa corrente de oração, dessa leitura da palavra, nos ajudando, a divulgar a palavra de Deus. Amém? Nós estamos aí fazendo a leitura do livro de 2 Reis e hoje nós vamos falar sobre Joás. Ele manda reparar o templo, meus amados, no capítulo 12 de 2 Reis. No ano 7º de Jeú, começou a reinar Joás, e 40 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Zíbia, de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Tão somente os altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. E disse Joás aos sacerdotes: todo o dinheiro das coisas santas que se trouxer à casa do Senhor, a saber, o dinheiro daquele que passa o arrolamento, o dinheiro de cada uma das pessoas segundo a sua avaliação, e todo o dinheiro que trouxer cada um voluntariamente para a casa do Senhor, os sacerdotes o recebam, cada um dos seus conhecidos, e eles reparem as fendas da casa, segundo toda a fenda que se achar nela. Sucedeu, porém, que no ano 23 do rei Joás, os sacerdotes ainda não tinham reparado as fendas da casa. Então o rei Joás chamou o sacerdote Joiada e os mais sacerdotes, e lhe disse: por que não reparais as fendas da casa? Agora, pois, não tomeis mais dinheiro de vossos conhecidos, mas dai-os pela fenda da casa. E consentiram os sacerdotes em não tomarem mais dinheiro do povo, nem em repararem as fendas da casa. Porém, o sacerdote Joiada tomou uma arca e fez um buraco na tampa e a pôs ao pé do altar, à mão direita dos que entravam na casa do Senhor. E os sacerdotes que guardavam a entrada da porta metiam ali todo o dinheiro que se trazia à casa do Senhor. Sucedeu, pois, que, vendo ele que já havia muito dinheiro na arca, o escrivão do rei subia com o sumo sacerdote e contavam, e ensacavam o dinheiro que se achava na casa do Senhor. E o dinheiro, depois de pesado, davam nas mãos dos que faziam a obra, que tinham seu cargo a casa do Senhor, e eles o distribuíam aos carpinteiros e aos edificadores, e reparavam a casa do Senhor, como também os pedreiros e os caboqueiros, e para se comprar madeira e pedras, e cantária para repararem as fendas da casa do Senhor, e para tudo quanto para a casa se dava, para a repararem. Todavia o dinheiro que se trazia à casa do Senhor não se fazia nem taças de prata, nem garfos, nem bacias, nem trombetas, nem nenhum vaso de ouro ou vaso de prata para a casa do Senhor, porque o davam aos que faziam a obra, e reparavam com ele a casa do Senhor. Também não pediam contas aos homens em cujas mãos entregavam aquele dinheiro, para o dar os que faziam a obra, porque obravam com fidelidade. Mas o dinheiro de sacrifícios por delitos
e o dinheiro por sacrifícios de pecados, se não trazia à casa do Senhor, porém era para os sacerdotes. Então subiu Azael, rei da Síria, e pelejou contra Gate, e a tomou. Depois Azael fez rosto e marchas contra Jerusalém. Porém Joás, rei de Judá, tomou todas as coisas santas que Josafá e Jeorão e Acasias, seus pais, rei de Judá, consagraram, como também todo o ouro que se achou nos tesouros da casa do Senhor e na casa do rei, e o mandou a Azael, rei da Síria, e ele então se retirou de Jerusalém. Ora, o mais dos sucessos de Joás e tudo quanto fez mais, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E levantaram-se os seus servos e conspiraram contra ele, e feriram a Joás na casa de Milo, que desce para Sila. Porque Josacar, filho de Simeate, e Jeozabade, filho de Somer, seus servos, o feriram e morreu. E o sepultaram com seus pais na cidade de Davi, e Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Amém, meus amados irmãos, louvado é o nome do Senhor. Glorificado seja, que vemos Joás, reparando o templo. E o interessante, meus amados, que a palavra vai dizer que ele trazia o dinheiro que eram depositado para a obra da casa de Deus, pagavam aqueles que ali trabalhavam. Pagavam os carpinteiros, pagavam os pedreiros, porque aquilo fazia parte da obra do Senhor. No dia de hoje, muitas vezes, as pessoas querem o dinheiro somente para o sacerdote, somente para o pastor, para outras coisas, mas querem que os irmãos trabalhem, às vezes, de graça, E aqui a gente vê, as pessoas traziam dinheiro para pagar aqueles homens que ali estavam fazendo a obra na casa do Senhor. Não que você não possa fazer um favor, não que você não possa fazer algo, para ajudar na casa de Deus, mas quando você trabalha nessas funções e você dedica o teu tempo totalmente para fazer aquilo ali, você precisa se manter, você precisa pagar suas contas, E é isso aí, tá? Quando você puder, ajude a casa do Senhor, Mas, lembrando, cada um tem sua profissão e todo trabalhador é digno do seu salário. Amém? Não vou entrar mais a fundo nesse assunto, que é muito polêmico, mas em poucas palavras dá para entender o que o Senhor quer nos falar. Amém? Louvado é o nome do Senhor, e nós agora vamos fazer a oração da fé.